de 2014. O Brasil perde um de seus principais escritores, Ariano Suassuna. Entre o picaresco e o formalismo clássico, Ariano construiu uma obra fundamental para se entender as várias vertentes de nossa cultura multifacetária. Embora tenha tido o Nordeste como espaço natural, Ariano falava do Brasil e para o Brasil. Hoje vamos exibir a primeira parte de uma entrevista inédita de Ariano Suassuna, onde ele nos conta sua formação como intelectual. Na dica de leituras, vamos analisar a poesia e a dramaturgia do mestre Ariano. Mas antes, vamos ouvir a sua graça, a sua sabedoria. Eu comecei a me interessar por literatura. Mal me alfabetizei, eu comecei a ler muito. Eu me tornei o grande leitor que ainda hoje eu sou. Outro dia, um jornalista, acho que no Rio, me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse, não tenho o hábito, eu tenho a paixão da leitura. E porque logo que me alfabetizei, eu comecei a ler. Eu tive a sorte de ter em casa uma biblioteca, a biblioteca de meu pai. E além do mais, meus irmãos que estudavam já no Recife, mas iam passar as férias em casa, levavam romances policiais, que eu comecei a ler com grande encanto. Eu comecei a ler os romances policiais de um escritor que tinha grande voga na época, que se chamava Edgar Wallace. Então, eu li O Bando Terrível, Os Olhos Velados de Londres, que são dois grandes romances policiais dele. E me interessei naturalmente pelo romance de aventura também. E li aí um livro que eu considero injustiçado pela crítica oficial, porque ele é excluído do cânone literário. É um livro de um escritor que era uma figura curiosa, porque ele nasceu em Portugal, era filho de mãe inglesa e pai italiano. Ele se chamava Rafael Sabatini e escreveu um livro que ainda hoje, pelo qual ainda hoje eu tenho uma grande paixão. Um livro chamado Escaramuche. Esse livro me seduziu muito porque entre os episódios existe aí uma época da vida do personagem decorre numa companhia ambulante de teatro. E eu que tinha outra paixão desde a infância, que era o circo, eu me identifiquei muito com o romance por causa disso. Então eu comecei a ler muito, muito moço. E muito moço, muito menino ainda, eu comecei a considerar os autores de livros, aqueles que escreviam livros, como personagens fabulosos, míticos. Para mim, era um autor de um grande livro era um tio, ou um pai, ou um irmão mais velho. E então eu comecei a querer ser escritor também. E escrevi meu primeiro conto aos 12 anos de idade. Meu sangue do pragal das altas beiras boiou no mar vermelhas caravelas. A nau catarineta e a barca bela late o potro castanho de asas negras. E aportou rosas de ouro, azul chaveira, onça malhada a violar cadelas, depois sextantes astrolábios velas no planalto da pedra sertaneja. Hoje, jogral cigano e tresmalhado, vaqueiro de seu couro cravejado, com medalhas de prata a faiscar, bebendo o sol de fogo e o mundo oco, meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar. Criei e caricaturei na Pedra do Rei, não é? Esses dois tios realmente existiram. Um era tio legítimo, era irmão da minha mãe. O outro era casado com a irmã dela, a irmã de minha mãe, que eu considerava uma segunda mãe, minha tia Maria das Neves, Dantas Vilar. Então, ele casou-se com ela e era meu tio por afinidade, mas além disso ele era meu primo, porque ele era primo da mulher dele. Ele era Dantas também. Chamava-se Joaquim Duarte Dantas. E o outro chamava-se Manuel Dantas Vilar. Eram primos, os dois, e um tio legítimo e o outro tio por afinidade. O tio legítimo, Manuel Dantas Vilar, é que
era anticlerical, admirador de Eça de Queiroz, de Guerra Junqueiro, e foi esse que ficou caricaturado lá no Professor Clemente, né, na Pedra do Reino. E o outro era monarquista e católico, e foi esse que ficou caricaturado lá na figura do Dr. Samuel. Aqui morava um rei quando eu menino. Vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em pasto ensanguentado. Eu estudei em colégio protestante, né? Estudei no Colégio Americano Batista, do Recife. Além disso, aconteceu um fato. Quando meu pai casou-se com minha mãe, todos os dois eram católicos. Eles casaram na Igreja Católica. E tanto que os meus dois irmãos mais velhos foram batizados na Igreja Católica. Agora, quando já tinha nascido o meu segundo irmão pela ordem de nascimento, o mais velho era Saulo, o segundo era João. João já tinha nascido quando minha avó adoeceu, uma doença que não foi diagnosticada na época, eu acho que foi um câncer de abdômen. Aí ela foi para Pernambuco para se operar com um grande médico americano que havia lá e que era pastor protestante. Chamava-se Butler, Dr. Butler. O Dr. Butler operou e converteu minha avó materna ao protestantismo. Ele era presbiteriano, ela se tornou presbiteriana. Minha mãe, então, que tinha verdadeira adoração pela mãe, por minha avó, seguiu a mãe dela na conversão. Então, eu nunca fui protestante, mas eu fui educado como protestante, principalmente por causa da influência do colégio. No relógio do céu, o sol ponteiro sangra a cabra no estranho sol chumboso. A pedra lasca o mundo sem repouso, a chama da espingarda fere o aceiro. No carrascal do céu, azul braseiro, refúgio o girassol rubro e fogoso. Como morrer na sombra do meu pouso? Como enfrentar as flechas deste arqueiro? Lá fora o incêndio, no roxo lampadário das macambiras rubras e auripardas, vai arcanjos e tronos requeimando. Queima o vento, o sertão incendiário. Andam monstros sombrios pela estrada, e pela estrada entre esses monstros ando. Eu fui formado por religiosos luteranos e calvinistas, né? Depois pelos batistas, que não se consideram... É uma dissidência, que eles se ligam aos anabatistas da Idade Média. Mas eles são... Então, que eles têm várias polêmicas com os presbiterianos, os anglicanos, etc. Mas eu sempre tive uma visão religiosa do mundo e do homem. Não calvinista, nem luterana, nem batista, nem nada. Mas eu tinha uma coisa, eu herdei deles, porque isso eu via, um preconceito grande contra a Igreja Católica. Porque dos 5 padres que eu assisti ser padres em Itaperuá, ainda menino, todos eram padres indignos da igreja. Então, eu fiquei com a impressão muito ruim do clero
Aí, quando, na adolescência, de repente, eu tive a crise de adolescência mesmo, logo depois, na passagem da adolescência para a juventude, e eu julguei que tinha me libertado como quem se liberta de um fardo pesado, até da ideia de Deus. Isso durou até que eu li um livro de Dostoiévski. Comecei a ler os livros de Dostoiévski. E eles me causaram uma impressão muito forte. Muito forte. E Dostoiévski era um homem que tinha uma visão religiosa do homem e do mundo. Não é? Mas, então, quando eu li Os Irmãos Karamazov, que eu já era mais velhinho, mas já era jovem, eu encontrei uma ideia que me deu um soco. Foi a ideia de dizer, se Deus não existe, tudo é permitido. Assim que eu li essa ideia, aquilo me causou um choque enorme, porque eu vi que era verdade. Quer dizer, se eu não tenho a ideia de Deus por trás, não pode haver nenhuma lei moral absoluta. Então eu não posso dizer a ninguém, não faça isso, que isso é um crime. Porque se a pessoa disser, eu acho que não é um crime, ele está absolvido. Quer dizer, então, os assassinos e estupradores, eu dou logo um exemplo radical. Digamos que apareça um assassino que só sente prazer se estuprar uma menina e ao mesmo tempo estrangulá-la. Isso é um ato feio, mau, ruim. Mas eu só posso dizer isso se tiver uma definição absoluta de uma lei que diz não matarás, não estuprarás, não farás violência contra uma criança, contra um fraco, contra um indefeso. Tudo isso é proibido, porque eu proíbo e esse eu é Deus. Tá certo? Então, se eu não tiver a ideia de Deus como fundamento da moral, toda moral é relativa. Mas eu enfrentarei o sol divino, o olhar sagrado em que a pantera arde. Saberei porque a teia do destino não houve quem cortasse ou desatasse. Não serei orgulhoso nem covarde, que o sangue se rebela ao toque e ao sino. Verei feita em topázio a luz da tarde, pedra do sono e cetro do assassino. Ela virá a mulher aflando as asas, com os dentes de cristal feitos de brasas, e há de sagrar-me à vista o gavião. Mas sei também que só assim verei a coroa da chama e Deus meu rei, assentado em seu trono do sertão. Nietzsche, além do grande pensador que era, apesar de que eu discordo das ideias dele, ele era um grande escritor. E ele me tocou, como também durante o tempo em que eu pensei que tinha renegado a ideia de Deus, eu nunca deixei de ler a Bíblia. Porque mas ele lia como obra literária. O Apocalipse é um belíssimo poema. Não é? É um belíssimo poema. Então, então eu lia Nietzsche como quem lê um poeta. Assim falava Zaratustra, é um poema. Essa contradição acho que vive em todos nós. Né? Ali é o sertanejo, Ariano Suassuna. No sertão, o respeito à palavra empenhada é um fato. Não é? É uma coisa muito presente. Agora, por outro lado, mesmo do ponto de vista religioso, eu acho que o respeito à palavra também é uma coisa muito forte. Quer dizer, não está escrito entre os mandamentos, você respeitará a palavra empenhada. Mas quando o Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que a gente não deve faltar a verdade. Não é? Então, o sujeito que falta a palavra empenhada, ele age como o pai da mentira, que é o demônio. Diante de mim, as malhas amarelas do mundo, onça castanha e desmedida. No campo rubro, a asna azul da vida.
a cruz de azul, o mal se desmantela. Mas a prata sem sol destas moedas perturba a cruz e as rosas mal partidas. E a marca negra, esquerda, inesquecida, corta a prata das folhas e fivelas. E enquanto o fogo clama, a pedra rija, que até o fim serei desnorteado, que até no pardo o cego desespera, o cavalo castanho na cornija tenta alçar-se nas asas ao sagrado, ladrando entre as esfinges e a pantera. Chegou primeiro a mim pela tradição oral. É muito forte no sertão, era, pelo menos quando eu era menino, muito forte a presença do romanceiro ibérico, que a gente chamava cantigas velhas, né? E às vezes até em brincadeiras de menino, que eram pequenos autos, brincadeiras de roda. Eu me lembro bem de um dia da minha infância, eu estava numa fazenda chamada Carnaúba, que por acaso pertencia a esse tio Manuel Dantas Vilar, e eu estava deitado, era depois do jantar, eram às 7h30 para 7 para 8 horas talvez, mas eu fiquei deitado no meu quarto, adormeci e acordei com o som do canto de minhas irmãs, que estavam no pátio, cantando uma cantiga de roda. E essa cantiga, depois eu vim a descobrir, era um romance ibérico, mas me causou uma impressão profunda ali naquele momento. Eu estava deitado, fui acordando, e aquelas palavras estranhas, era uma noite de lua, e o vento soprava por baixo da janela, que eram janelas de madeira inteiras, não tinha persianas não. Era a janela de madeira inteira, e ela não encostava direito no peitoril. Então, o vento passava por ali zunindo, gemendo mesmo, uivando, e eu ouvi aquelas vozes estranhas cantando o seguinte: lá condessa, que queres com lá condessa? Outra resposta: quero uma de vossas filhas para comigo casar. Aí o cavaleiro dizia, a condessa dizia: eu não tiro as minhas filhas do mosteiro em que elas estão, nem por ouro, nem por prata, nem por sangue de Aragão. Ele responde: tão contente que eu vinha, tão triste que vou voltando. Ela disse: volta, volta, cavaleiro, vem e escolhe a que quiseres. Aí ele diz: esta fede, esta cheira, esta como o pão da feira. Esta é a que eu queria para ser minha companheira. Está vendo? Então, isso depois eu já na universidade, eu abro um livro de Silvio Romero chamado Cantos Populares do Brasil e encontro isso. Era um alto da Península Ibérica, cantado um pequeno alto. E era lá representado e dançado como um alto. Quer dizer, e se você tiver curiosidade, você abra lá o começo da Pedra do Reino, num capítulo chamado O Reino da Poesia, você vai encontrar essa cantiga de La Condessa lá. Esse movimento surgiu exatamente como mas por acaso. Nós fizemos vestibular no mesmo ano, um grupo de vários estudantes que tinham interesse por tudo, talvez menos direito. Quer dizer, você tinha lá Luiz Magalhães, que era artista plástico, não é? Carlos Maciel, que se interessava por filosofia. Eu, que me interessava por literatura. Hermílio, que se interessava por literatura, teatro e outras coisas. E Hermílio era mais velho do que nós. Mas pouco antes desse vestibular, Hermílio tinha sido chamado para fazer uma conferência sobre teatro. O público que foi era barulho, mas umas 10 ou 20 pessoas. Então, a gente resolveu, ele mesmo e os organizadores resolveram transformar a conferência numa mesa redonda. Fizemos uma mesa redonda e foi dali que surgiu a ideia de fazer o Teatro do Estudante de Pernambuco. Agora, Hermílio já tinha estudado química, eu não sei se tinha estudado outra coisa, mas eu me lembro que ele tinha estudado química, mas abandonou.
Aí ele se matriculou na Faculdade de Direito já para isso, tendo como objetivo isso, tá entendendo? Então, foi dessa conferência dele, ou dessa mesa redonda que se fez para substituir a conferência dele, que se criou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Ó manto do meu sono negro e rubro, cascos de cobre soam no deserto, e a meu servo na fonte a descoberto, persegue e mata esse cachorro escuro. Habitante da foice e mito duro, sob o manto vermelho e amarelo, o errante cavaleiro guarda o cetro, seu cofre, seu punhal, seu sonho puro. Mas a luz muda, um sol de estranho chumbo ilumina a muralha, o rei do mundo, a flecha corta o dorso da gazela, e a jumenta, ornejando ao sol do fim, vê na caatinga a estrela bergantim, entre clarins de ataque à cidadela. Eu tinha já escrito meus primeiros poemas, com fundamento no romanceiro, porque eu também, menino, vi 2 cantadores e fiquei apaixonado, impressionado com aquilo. Eu vi, muito menino, com 8 anos ou 9, eu vi um dos maiores cantadores que já existiram, chamado Antônio Marinho. E Antônio Marinho não só improvisou junto com outro, mas sozinho cantou o folheto dele. E eu fiquei impressionado com a história daquele folheto. Aparecia um fantasma, um vulto, como ele dizia. Bem, então, quando eu comecei a escrever a poesia, eu comecei a tentar fazer poesia ligada ao romanceiro. E eu mostrei meus poemas a Hermílio. Aí Hermílio disse, você precisa conhecer a obra de Garcia Lorca. Aí me emprestou a obra de Garcia Lorca e me chamando a atenção para o teatro dele, já que nós tínhamos acabado de fundar o Teatro do Estudante. Aí eu me impressionei de tal maneira que e ele mesmo me encomendou. Ele disse, eu vou fazer um concurso e eu quero que você entre. E eu escrevi Uma Mulher Vestida de Sol para esse concurso, aberto pelo Teatro do Estudante de Pernambuco. Quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. Fustiguem-lhe seu dorso alanceado com a espora de ouro até matá-lo. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo numa sela de couro esverdeado, que arraste pelo chão pedroso e pardo chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com o raio e o cobre percutido, tropel de cascos, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundido, que em vão, sangue insensato e vagabundo, tentei forjar no meu cantar estranho, a tez da minha fera e ao sol do mundo. Ariano Suassuna começou a escrever ainda na adolescência. Fazia poemas de versos livres e de cunho introspectivo. Tinha 18 anos quando publicou um desses poemas, Noturno, no Jornal do Comércio, no Recife. Mas sua cabeça já estava tomada pela estética da cultura popular, pela verve dos cantadores de viola. Este sentimento é que termina direcionando sua produção. Ariano escreveu poucos poemas, sempre meticuloso e cuidadoso, lapidava cada palavra, cada frase, sem, no entanto, perder o senso da beleza e do encantamento. Para tanto, optou por uma poesia rimada e metrificada, no ritmo mesmo das cantorias de viola, trabalhando as décimas, os galopes, até chegar ao soneto. Esta poesia estava, enfim, voltada para um universo maior do escritor, o mundo mítico e desejado, onde até a morte caminha com intimidade e encantamento. O chão sagrado canta em meus ouvidos. Na estrada, a moça clara ouve a canção. Seu vestido vermelho
sol marcado pela estrela amarela, marca o chão. O teatro entra na vida de Ariano ainda quando ele era menino e vivia em Taperoá, no sertão da Paraíba. Foi ali que assistiu a um espetáculo de Mamulengo e ficou encantado. Já no Recife, como estudante de Direito, escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. O texto é um drama, mas nele o autor já trava os diálogos entre sertão e Espanha, humor e condicionantes sociais, clássico e popular, marcas de toda a sua obra. O adensamento do trabalho como dramaturgo o leva para o picaresco mais intenso, salientado em textos como Alto da Compadecida, A Pena e a Lei, O Casamento Suspeitoso. Em todos, no entanto, está o escritor coerente com seus princípios, que reza como base a sólida força da cultura popular, tão rica e diversa quanto qualquer outra expressão mais clássica, e com a vantagem de ensinar pelos caminhos do riso. Um gênio, Ariano Suassuna, que soube falar de misérias e alegrias sempre com o senso da justiça. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.